Jó capítulo 1, vamos começar do versículo 6. Glória a Deus. Vamos lá. Jó capítulo 1, versículo 6. Começando no versículo 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura já debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe e a ele e a sua casa e tudo que ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe tudo o que tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor Deus: eis que tudo que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Que o Senhor possa abençoar essa palavra no nosso coração, amém? Muita gente usa esse texto, ou tem esse texto, uma passagem um tanto complicada, essa que é a verdade. Assim, mas como assim Satanás se apresenta na presença de Deus? Mas por outro lado, se você pensar assim, Deus é onisciente e onipresente, existiria algum lugar onde Satanás não pudesse estar na presença de Deus, assim como nós? O próprio Salmo diz: olha, não tem lugar onde eu possa me esconder de Deus. Ele é onipresente, está em todo lugar, então Satanás também na presença dele. Não é nenhuma surpresa. Mas o que está aqui nesse texto é que Satanás faz uma acusação contra Jó. Se você pensar no versículo 8, Deus dá um currículo para o Jó invejável, né? Já observou esse cara? Não tem ninguém igual a ele reto, né? Se desvia do mal, tem um coração reto. Isso é um currículo maravilhoso, né? Esse Satanás mais ou menos, né? Ele é assim porque o Senhor cobriu ele de bênção. Tira as bênçãos dele para ver o que ele faz. Se ele não vai blasfemar contra ti. Está acusando sem base nenhuma, né? Então essa ideia de Satanás como acusador, ela aparece também mais tarde. Lá em Apocalipse, 1500 anos depois desse texto ter sido escrito, Apocalipse no capítulo 12, dos versículos 9 e 10, fala que Satanás é o acusador e que ele está na presença de Deus continuamente acusando os irmãos. Se os irmãos quiserem depois lerem lá, Satanás é apresentado muito mais como o acusador, como o tentador. Na verdade, a Bíblia só chama Satanás de tentador duas vezes. Uma durante a tentação de Jesus e a outra em 1 Tessalonicenses 3,5. Só duas vezes ele aparece como tentador. Então é muito comum se apresentar ao diabo como se ele fosse o tentador. Mas a Bíblia não diz que ele é o tentador. Só duas vezes ele aparece assim. Tentador. Na maioria das vezes ele é o acusador. E se nós pensarmos uma coisa seguinte, lá na oração que todos nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, lá no finalzinho diz assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É interessante porque ele diz assim: não nos deixes ser tentados. Não fala isso. Não nos deixes cair em tentação. Tentado nós vamos ser, mas a gente não precisa cair. Mas não fala que isso foi feito pelo diabo. O diabo pode fazer muitas coisas, pode nos machucar. O livro de Jó fala isso. Ele teve autorização de Deus para destruir um monte de coisas da vida daquele homem. Porque segundo ele, segundo o diabo, se você tirasse todos os bens de Jó, ele iria blasfemar contra Deus. Ele só era fiel porque era abençoado.
A Bíblia nos ensina que o homem fiel será abençoado, e não o contrário. O homem abençoado será fiel. Foi o que Satanás colocou. Ele é fiel porque é abençoado. E Deus está dizendo assim, ele é abençoado porque ele é fiel. É o contrário. Então há uma acusação aqui. Mas se você pensar uma outra coisa, raciocina um pouco mais. O diabo não pode enganar Deus, pode? Não, né? Então fazia sentido o diabo nos levar a pecar e depois nos acusar de ter pecado? Pense bem. Imagina que você está andando, o diabo põe a perna na frente, você cai e diz, olha, ele caiu. Ele disse, mas você pôs a perna na frente dele, ele caiu. Foi você o culpado. A Bíblia não ensina isso. Não ensina isso. Nós pensamos que a tentação, que é real, é como se fosse uma indução hipnótica, né? Ela produz uma ação involuntária e irresponsável. Eu pequei porque fui tentado. Não, a Bíblia não ensina isso. Naquele filme que eu já citei muitas vezes aqui, que eu considero um filme profético, né, o Advogado do Diabo, existe uma cena em que o protagonista, né, que é o ator Keanu Reeves, né, ele está diante do pai dele, entre aspas, que é o próprio diabo. Você me fez pecar. Eu disse, eu não fiz nada. Eu só armei a cena. A decisão foi sua. Inclusive, eu aconselhei você a não fazer. E você fez. Ele armou a cena, até aconselhou para não fazer, e ele fez. Você é responsável por ter caído. Então, a tentação, ela pode ser entendida como uma espécie de desafio. É uma provocação. Satanás usa as circunstâncias para te provocar. Mas você pode não aceitar a provocação. Mas ele te desafia. Não precisa aceitar o desafio. Nós não somos obrigados a aceitar isso. Nós podemos ignorar. Em Gênesis, no capítulo 4, versículo 7, que foi um dos primeiros versículos da Bíblia que eu decorei, o Senhor diz para Caim, que estava chateado porque a oferta de seu irmão Abel havia sido aceita e a dele não. Não dá muito detalhe do porquê disso, mas ele estava chateado. Deus diz para ele o seguinte: se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você procede mal, se você proceder bem, dá tudo certo. Se você proceder mal, o seu desejo se volta contra você. Você tem um dever, você tem que dominar isso. É nosso dever dominar o nosso desejo, que vai contra aquilo que Deus espera de nós. Eu costumo brincar com isso, né? Se o diabo deve ser o único ser, ele fica feliz de ser acusado por algo que ele não tem culpa. Ninguém gosta de ser acusado de uma coisa que não fez. O diabo gosta. Pode culpar ele de tudo. Foi o diabo. Eu estou feliz que você me culpe disso. Sabe por quê? Porque enquanto você culpa o diabo, você não culpa a si mesmo e continua fazendo a vontade dele. Então ele está ganhando com isso. Os filhos de Deus colocam a culpa no diabo e enquanto estão colocando nisso não se consertam. Por quê? Porque é a culpa do diabo. Em Romanos capítulo 14, versículo 12, a palavra de Deus nos diz o seguinte: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não adianta botar a culpa nos outros. Você vai dar conta de si mesmo. Satanás, que conhece muito bem as nossas fraquezas, ele prepara a armadilha. Então a tentação é isso, é a armadilha. Em Tiago capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus diz o seguinte: ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, olha, prestem atenção nisso, ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, que esta o atrai e seduz. Ou seja, a armadilha foi posta porque você tem uma cobiça sobre aquilo. A nossa cobiça, o desejo, o que é a cobiça? O desejo ávido por alguma coisa é a causa da nossa tentação. Nossas próprias inclinações pecaminosas nos levam a desejar coisas que são contra os propósitos de Deus na nossa vida.
Nós temos que controlar isso. Satanás conhecendo, se você tem uma fraqueza com relação ao dinheiro, ele vai e coloca. O pastor Billy Graham colocava uma frase assim: se você tem o desejo de se afastar de Deus no seu coração, imediatamente Satanás arranja um barquinho para você entrar nele e remar para longe de Deus. Basta ter isso aí, ele já arranja um jeito. Mas o desejo está no seu coração. E ele conhece. Então ele arma o cenário, como disse o filme, ele arma o cenário e você então é que você executa. Por isso que a gente sempre fala assim: é imperioso que a gente coloque os nossos desejos. Então, assim, Senhor, dirige o meu querer, o querer do meu coração, que o meu coração ele seja inclinado a fazer a tua vontade, não a da minha própria cobiça. Em Salmo 119, 36, inclina o meu coração aos teus testemunhos, não à cobiça. Está claramente escrito isso. Inclina o meu coração ao seu desejo, não ao meu. Em Gálatas, no capítulo 5, que é um versículo muito conhecido, versículos 16 e 17, assim: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência ou cobiça da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, nós temos uma tendência, uma imaturidade espiritual de deixar que essas coisas nos dominem, né? E, portanto, a tentação vem. Satanás está esperando isso porque ele passa a nos acusar. Então, ele é o acusador. Tentador, bom, o que significa isso? Que ele está usando aquilo que já existe em nós, né, para armar a cena e nos provocar. À medida que você adquire maturidade espiritual, você vai percebendo esses gatilhos, vai percebendo essas armadilhas e vai se desviando delas. Não, se eu tenho uma fraqueza, eu não vou me aproximar dela. Eu sei que se eu for ali eu vou cometer um pecado, então eu não vou. Eu sei que eu tenho uma fraqueza em determinada área, eu vou evitar isso. Essa é a maturidade, né? Em Hebreus, no capítulo 5, versículos 12 e 13, fala o seguinte: porque quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ainda necessitais de que vos ensine, se tornem a ensinar quais são os princípios elementares da palavra de Deus. E vos havias feito tais necessidades de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra de justiça, porque é criança. A criança precisa de leite, uma criança de colo, né? Porque uma criança de 3 anos que se alimenta só de leite também já está passando da época. Então, uma criança de colo precisa de leite. À medida que vai crescendo, vai precisando de um alimento mais sólido. Então, esse texto que eu acabei de mencionar aqui, Hebreus capítulo 5, ele está dizendo que as pessoas que não aperfeiçoaram a sua fé, eles estão falando a crentes, tá? Não permitiram que Deus fosse trabalhando na sua vida para amadurecerem. E por isso continuam precisando de leite. Toda hora se lembra disso. Isso não é assim, você precisa fazer isso, você precisa orar mais, precisa ler mais a palavra de Deus, precisa se concentrar mais nas coisas de Deus, precisa voltar mais às coisas espirituais. Tem que falar isso toda hora. Depois de tanto tempo, você tem que falar isso, você já não devia ter aprendido. Existe uma música que é mundana, mas que tem um versículo, um texto que eu acho interessante, assim: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Ué? É uma música bem famosa, né? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Eu sei recitar ela, só que eu não aprendi. Estou falando só da boca para fora. Tem muita gente assim. Você sabe citar versículo de cor, só não aprendeu. Ou seja, não está internalizado, não está dentro de você, não faz parte do seu raciocínio, da sua maneira de ver o mundo. Eu só citei de cor, falei tudo de cor, como um papagaio. O papagaio sabe até falar: Jesus Cristo salva. Ensina ele fala. Só Jesus Cristo salva, ele fala. Só que ele não tem a mínima ideia do que ele está falando. Ele está só repetindo o que ele aprendeu. A lição sabemos de cor, só a gente resta aprender. Então não adianta você saber a Bíblia de cor e não ter aprendido. E é o que acontece. Mas no mundo em que você tem, de que você está
se aperfeiçoando nas coisas de Deus, se voltando para as coisas de Deus. É lógico que todos nós, fazendo um parênteses, nós temos os nossos problemas, nossas sequelas, pessoas nos magoaram, situações nos magoaram, tudo isso enfraquece a nossa vida espiritual, mas se aproximando de Deus, nós somos fortalecidos. O Senhor nos ensina, nos orienta a nos fortalecermos na sua palavra, e ao estarmos vivendo a vida que Ele quer, nós começamos a produzir o que a Bíblia fala do fruto do Espírito. A gente não se deixa moldar do mundo, mas produz o fruto do Espírito. Esses traumas vão ser curados. Deus entende isso. Ele, num texto, fala assim: olha, o passado passou, eu te fiz nova criatura. Ah, mas acontece que no passado alguém me fez isso, eu fui isso, aconteceu não é assim, é verdade. Ficou no passado. Agora você é nova criatura. O fruto do Espírito é o amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você está vivendo isso? Então você ainda não está tão maduro assim. Precisa melhorar. Precisa melhorar. Eu estava mencionando hoje na escola dominical uma cena de um filme recente que nós vimos, The Chosen, em que ele fala de um espírito maligno chamado Fúria. A Fúria é um espírito maligno da mitologia grega. O objetivo é causar vingança. Ele estimula as pessoas a ter raiva e a buscar vingança. Então, toda vez que você diz, eu estou furioso, significa que você está dizendo para si mesmo que você está possuído de um espírito chamado Fúria. É um espírito maligno. Eu não deveria estar assim. O Espírito de Deus diz assim: não, você tem amor, temperança, paz, longanimidade. Você nunca deveria estar furioso, né? Ah, mas eu posso estar raiva assim. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você pode estar errado com alguma coisa errada, mas jamais furioso, porque o Espírito de Deus está em você. Isaías 59, que é um texto que eu gosto muito, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Recentemente nós cantamos uma música que se tornou assim quase como um lema, né? Já cantamos várias vezes aqui na igreja, em que Raquel Novaes fala: volta para casa. E ela disse: porque a distância é menor do que um passo seu. E esse texto poético muito lindo, ele vai muito do que a gente sabe de Deus. E eu disse aqui no início da mensagem que Deus é onipresente e onipotente. Como que o nosso pecado pode fazer separação dele? É porque a distância é menor do que um passo. Ele está na sua frente, só estender a mão. Há uma separação, mas ela não é longa. Você nunca pode ir tão longe onde a mão de Deus não possa te alcançar. Simples assim. Ele está sempre ao alcance. Ah, mas está separado, mas está ao alcance. Por quê? Porque ele é onipresente. Ele tem todo o poder. Nós só precisamos dar um passo de fé, estender a mão e Ele segura. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu conheço só parcialmente, conheço pouca coisa na verdade, mas eu continuo querendo conhecer mais, eu continuo querendo buscar mais. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o, porque Ele está perto, Ele está perto. Invocai, Ele está perto, estende a mão, Ele vai pegar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, e encontrareis, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. É o que Jesus disse em Mateus 7,7. A principal maneira de adquirir essa maturidade espiritual é meditar a palavra de Deus. Ler e meditar, não apenas ler e decorar, ler e meditar. Não é uma obrigação cerimonial, assim, eu deixei eu não li a Bíblia hoje, já estou em pecado, porque virou uma obrigação cerimonial.
Você deve ler porque você está buscando entender mais de Deus. Você está buscando querer aprender a ouvir mais a voz de Deus. E não uma obrigação. Mas se você fizer isso, você vai descobrir que a palavra de Deus foi escrita exatamente para nos curar, para nos orientar, para nos curar de todas as feridas internas, nos orientar de como viver. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Sabe por que você deve ler a Bíblia? Porque ela é uma espada. Ela é usada pelo Espírito para entrar e cortar direitinho. É interessante porque nós vemos uma cultura, aqui principalmente em São José, né, que tem uma cultura japonesa forte, tem a espada do samurai, que se chama katana. É uma espada muito especial, todo mundo idolatra essa espada pela maneira com que ela tem o corte. O corte dela é diferente do corte da espada europeia. Eu vou entrar em detalhes aqui, em detalhe técnico, mas ela corta melhor. Então aparece gente cortando bambu. Já tentou cortar um bambu para ver como é que é difícil? A espada katana corta facilmente bambu. Só que tem um detalhe, ela tem um gume só. Ela só corta de um lado. Ela só corta de um lado, ela não corta dos 2 lados. A espada romana, né, que era o gládio, da onde saiu a palavra gladiador, né, é uma espada curta e ela tem 2 gumes. Ela corta em qualquer direção. Ela corta dos 2 lados. E a Bíblia faz essa comparação. A palavra de Deus é como um gládio. Ela corta dos 2 lados. Ela é capaz de entrar e dividir alma e espírito. Se algumas pessoas acham que não existe essa divisão, bom, a Bíblia diz que ela corta e divide alma e espírito. E sabe discernir os propósitos do coração. Por isso que é tão importante ler a palavra, meditar nela. Sabe por quê? Porque ela entra e vai assim, olha, eu vou cortar lá dentro e vou separar o que está acontecendo ali e mostrar para você, não é para os outros, não é para você mesmo, o que está pegando, o que precisa para ser curado. A palavra de Deus é viva, eficaz, ela é viva, ela não ficou no tempo. É uma coisa antiga, 2000 anos, precisa ser reescrita, precisa ser reinterpretada. Não, ela diz que ela é viva, ela é eficaz e ela é penetrante. Ela faz essa comparação com o gládio, né? Com a espada de 2 gumes. Ela pode discernir juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, por isso que a gente tem que ler e deixa Deus falar através da sua palavra. E Ele vai mostrar. É assim que a maturidade espiritual vem. Ela é fruto de uma busca incessante e da comunhão com o nosso Deus. Eu mencionei aqui para a Mônica no início pouco antes do culto, uma frase atribuída a Albert Einstein, em que ele estava discutindo, uma discussão científica, né, que ele falou que Deus não jogava dados com o universo. Isso era uma discussão com os cientistas da época, e alguém foi lá perguntar para ele, ele disse, Deus não é misterioso, Ele só espera que nós o busquemos com mais afinco. Não faz as coisas misteriosas, só que você tem que buscar. Você quer de mão beijada? Não, você está querendo na boca. Você vai ter que ir atrás. Você tem que buscar, você tem que meditar, você tem que se aprofundar. E Ele vai te explicar, vai fazer você entender. O alimento sólido é para os aperfeiçoados, os quais, em razão do costume, pela prática, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o mal quanto o bem. Hebreus 5,14. Ele falou que você podia ser criança, que você não era adulto, que você estava precisando de leite, não tinha carne, mas ele diz que o alimento sólido, carne, é para aqueles que, em razão da prática, aperfeiçoaram, estão sendo exercitados para o discernimento. Isso aí não é coisa boa, não. Vou meter isso, não. Isso aí não está bom, não. Isso aí é ruim. Você sabe discernir o bem do mal. Em Romanos, no capítulo 2, nós encontramos que Deus dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Então, aquilo que o Jó passou lá, que Satanás, olha, ele vai cair. Satanás é o acusador, ele está sempre esperando para nos acusar. Tentação, ela começa em nós mesmos. Isso aí se resolve não
repreendendo Satanás, se resolve mudando o nosso interior. Mudando o nosso interior através de olhar a palavra de Deus e olhar que a nossa cobiça devia ser transformada, que os nossos desejos carnais deviam ser anulados e deixar que os desejos espirituais vingassem em lugar do desejo carnal. Mas nós somos imperfeitos e a gente acaba caindo. E quando isso acontece, Satanás está pronto para dizer, ele caiu. Pois é, mas existe um texto maravilhoso que está em 1 João, que começa no capítulo 1, que começa no versículo 7, e diz assim: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de todas as justiças. Eu fico pensando assim, eu já falei isso recentemente, que o pessoal antigo tinha medo de chegar perto de uma pessoa endemoniada, porque o demônio pensa assim, eu sei quem é você, eu te conheço. E isso acontecia mesmo. E aí a resposta para quem já é maduro é: que legal, você me conhece, mas Jesus também me conhece. E isso é que é importante, Jesus me conhece. E Ele me perdoa dos pecados, porque Ele sabe que eu sou fraco, que eu posso cair, mas eu me arrependo e busco a Ele. E Ele então traz a bênção para a minha vida. Filhinhos, essas coisas vos escrito para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então a Bíblia diz assim: tem Satanás, olha, ele está o tempo todo te acusando. O tempo todo te acusando. E também diz assim: só que nós temos um advogado de defesa. Jesus é o meu advogado de defesa. Eu não vou chegar para Deus e dizer: olha, eu vou me explicar para o Senhor. Eu não preciso me explicar para Deus, porque eu já tenho um advogado, Jesus. Ele disse: olha, ele pecou, mas eu já cobri o pecado dele. Satanás não pode falar: não, sim, ele fala, é isso mesmo, ele caiu, mas eu já paguei o pecado dele. Jesus é o nosso advogado. Então o tentador não tem mais nenhuma possibilidade de lograr êxito contra a sua acusação contra mim, porque eu tenho um advogado que cobriu através do seu sangue todos os meus pecados. Eu gostaria de terminar essa mensagem lendo Romanos 8, no capítulo Romanos 8, versículos 34 a 39. Romanos 8, versículos 34 a 39. E nos diz o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará contra os eleitos de Deus? Ele está se referindo também a Satanás. Quem vai intentar contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós somos justificados pelo Senhor, porque Jesus é o nosso advogado. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Mais uma vez, Ele é o nosso advogado, Ele intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Não importa que venha a tentação, não importa que eu tenha o próprio diabo como acusador.
em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra, que ela nos fortaleça. Senhor, que o teu Espírito fale ao nosso coração, que essa palavra, assim como uma espada afiada de 2 gumes, possa penetrar no nosso espírito, mostrando, Pai, as intenções do nosso coração, aquelas que não te agradam. Remove, Senhor, aquelas que te agradam, que possam ser, assim, ainda mais estimuladas pelo teu querer, pelo teu amor, pela tua bondade e misericórdia sobre a nossa vida. Estende as tuas mãos sobre cada um aqui nessa igreja que ouviu essa palavra, aqueles que ainda vão ouvir pela internet, que sejam abençoados por ti. É o que eu te peço no nome poderoso de Jesus. Amém.